No princípio do reinado de Zedequias, mais uma vez Deus deu a Jeremias a incumbência de apresentar outro sermão prático para atrair a atenção do povo, aproveitando a ocasião em que o rei estava em conferência com representantes das nações vizinhas. Será que Jeremias se sairia melhor desta vez? Isso é o que nós veremos na nossa reflexão de hoje. Deus queria que Jeremias usasse recursos visuais em sua obra profética. E dessa vez ele deveria fazer 6 cangas ou jugos com tiras de couro e canzis. Essa ordem de Deus tinha um objetivo: aproveitar o momento em que o rei Zedequias estava em conferência com representantes das 5 nações vizinhas, Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Essas nações eram aliadas de Judá e juntas estavam planejando uma revolta contra o governo de Nabucodonosor sobre eles. Jeremias deveria colocar uma canga sobre o seu pescoço e entregar as outras 5 aos representantes das nações reunidas com Zedequias para que eles as entregassem aos seus respectivos reis. Essa ação exigiu uma grande coragem por parte de Jeremias para enfrentar aqueles mensageiros dos reis vizinhos e o próprio rei Zedequias. Mas Jeremias estava exercendo seu ministério de profeta para as nações. Com a canga sobre os seus ombros, ele foi até onde eles estavam reunidos e lhes entregou as cangas e uma mensagem vívida para levar de volta aos seus reis. A canga era uma referência à submissão e era essa a mensagem que Jeremias deveria transmitir. Primeiro, falou a mensagem que os representantes das nações deveriam transmitir aos seus respectivos reis. O que eles precisavam realmente não era uma estratégia bem elaborada e perspicaz, mas sim se submeter ao rei da Babilônia. Deus queria que eles soubessem que a rebelião contra a Babilônia não teria sucesso, porque o poder de Nabucodonosor não era dele, tinha sido dado por Deus e permaneceria assim até quando o Senhor permitisse. Inclusive Deus, mais uma vez, se referiu a Nabucodonosor como meu servo, uma maneira muito interessante de falar sobre aquele que era o homem mais poderoso da face da terra. Mas era assim que um rei antigo descreveria um dos seus vassalos. Por meio de Jeremias e daqueles mensageiros, Deus alertou os reis da região que se submetessem ao domínio babilônico. Se não o fizessem, o próprio Deus os puniria com a espada, a fome e a pestilência pelas mãos de Nabucodonosor. Assim como os reis de Judá, os reis das nações vizinhas tinham falsos profetas, que lhes diziam que a Babilônia seria rechaçada e não os conquistaria. Então, através de Jeremias, Deus advertiu aqueles reis a não acreditar nos seus falsos profetas, nem nos seus adivinhos, sonhadores ou feiticeiros. É interessante como, em tempos de crise nacional, os falsos religiosos sempre florescem, porque muitas pessoas querem ouvir apenas mensagens reconfortantes que muitas vezes são falsas. Deus prometeu que se aquelas nações se submetessem, Deus permitiria que elas escapassem do exílio forçado que os babilônios frequentemente impunham sobre as nações conquistadas. Essas palavras marcantes nos ensinam que quando erramos, a melhor atitude é a submissão humilde e reverente. Colocar o pescoço sob o jugo significava aceitar o castigo merecido, lembrando que o Senhor corrige quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Um aspecto das boas novas da nova aliança em Cristo é que temos um jugo diferente e muito melhor.
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois de entregar as cangas e a mensagem de Deus aos representantes das 5 nações, Jeremias então transmitiu a mensagem ao rei Zedequias. Deus queria que os reis das nações vizinhas soubessem que a mensagem para eles e para o rei de Judá era exatamente a mesma. Eles deveriam se submeter ao domínio babilônico para evitar um destino ainda pior. Jeremias advertiu o rei Zedequias a não ouvir as mensagens enganosas dos falsos profetas, pois estavam proclamando somente mentiras em nome do Senhor. Note que Deus não enviou os falsos profetas, mas também não os impediu. Ele permitiu para que o povo e os governantes de Judá tivessem a oportunidade de escolher entre o falso e o verdadeiro. Depois de falar aos representantes das 5 nações e ao rei de Judá, Jeremias transmitiu a mesma mensagem aos sacerdotes e ao povo. Os falsos profetas estavam dizendo ao povo que os artigos valiosos de ouro e bronze que os babilônios haviam levado do templo logo seriam devolvidos a Jerusalém. Uma curiosidade aqui é que normalmente um conquistador pegaria os ídolos dos países que ele derrotou e os colocaria no santuário do seu próprio Deus. Mas como a fé dos judeus não tinha imagem de deuses, então eles levaram os objetos valiosos do templo. Jeremias disse que o otimismo deles era uma mentira, mesmo que viesse como profecia. Todos fariam muito melhor se simplesmente se rendessem ao julgamento de Deus que eles mesmos haviam atraído para si. Deixar de fazer isso só traria um julgamento pior sobre Judá e Jerusalém. Quanto aos utensílios valiosos do templo e do palácio real que ainda não haviam sido levados por Nabucodonosor, o Senhor disse que esses também seriam levados para a Babilônia e só voltariam para Jerusalém depois que se cumprisse o tempo de disciplina dos judeus no exílio. Então o remanescente dos judeus regressaria à sua terra e Deus faria com que os objetos valiosos do seu templo fossem trazidos e devolvidos ao seu lugar. Note que não há nenhuma menção à Arca da Aliança. Alguns pensam que ela já havia sido levada por Nabucodonosor em uma das suas invasões a Jerusalém com outros tesouros do templo. As lendas judaicas dizem que Jeremias escondeu a Arca da Aliança antes que ela pudesse ser capturada pelos babilônios. E outros defendem que Deus a recolheu, baseado no fato de que o apóstolo João viu a arca no céu. Todas essas mensagens Jeremias proferiu com a canga sobre o seu pescoço diante dos representantes das 5 nações, do rei Zedequias, dos sacerdotes e de todo o povo. Ao que parece, alguns dias ou semanas depois, Jeremias andava pelos pátios do templo, ainda usando o jugo sobre os seus ombros, como uma ilustração pública da sua profecia. E foi então que veio a retaliação. Mas sobre isso nós falaremos amanhã aqui no canal Bendito e eu espero você. Até lá!